O dinheiro não negocia com quem tem vergonha de cobrar. Enquanto você hesita em exigir o que realmente vale, alguém com metade da sua capacidade está ficando rico. Você já sentiu esse gosto amargo ao ver pessoas que entregam menos do que você avançando na vida muito mais rápido? E no fundo, se perguntou onde foi que errou. Afinal, você é humilde, trabalha duro em silêncio, faz tudo certo, é aquele profissional exemplar, parceiro, confiável, que nunca cria problema para ninguém. Você segura, resolve, se dedica. Mas no fim do mês, a conta não fecha. O seu esforço não vira patrimônio. O seu valor não se converte em poder. E aos poucos, você percebe que ser bom no que faz não tem sido suficiente para mudar a sua realidade. A verdade nua e crua, aquela que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, é que existe uma mentira silenciosa destruindo o seu futuro. A crença de que o mercado recompensa bondade, lealdade e justiça. Isso é uma ilusão romântica. O mercado financeiro, as carreiras e os negócios não se movem pela virtude. Eles se movem por posicionamento, percepção e força. A sua competência técnica, quando não vem acompanhada da capacidade de impor limites e sustentar o próprio valor, se torna frágil dentro do jogo do dinheiro. Hoje, nós vamos destruir essa ilusão de uma vez por todas. Vamos pegar uma das leis mais brutais da existência, inspirada na visão de Maquiavel, e aplicar diretamente à sua conta bancária. Você vai entender por que o dinheiro foge de quem tenta agradar todo mundo e por que a implacabilidade silenciosa é a única postura que o mercado realmente respeita. Então já saiba, se você prefere mentiras confortáveis e tapinhas nas costas, este vídeo vai te ofender. Mas se você está cansado de servir de degrau para o sucesso dos outros e decidiu assumir o controle, fica comigo até o final. Se inscreva no canal e deixe o seu like para marcar esse momento, porque o que você vai ouvir agora não só incomoda, muda de uma vez por todas as regras do seu jogo. O primeiro erro fatal que pessoas extremamente competentes cometem é acreditar na religião do mérito silencioso. Há mais de 500 anos, Maquiavel escreveu uma verdade que a sociedade moderna tenta esconder. Quem faz profissão de bondade em tudo acaba se arruinando entre os que não são bons. No jogo do dinheiro, da carreira e dos negócios, essa ruína não é só moral, ela é financeira. É ver os anos passarem, o esforço aumentar e a conta bancária continuar parada, como se todo o seu valor estivesse sempre servindo aos outros, nunca a você. Desde cedo, você foi condicionado a acreditar numa espécie de justiça invisível. Ensinaram que se abaixasse a cabeça, trabalhasse bem, entregasse resultado e não incomodasse ninguém, alguém em posição de poder acabaria reconhecendo o seu valor. E então viriam mais dinheiro, mais status, mais liberdade. Essa promessa parece nobre, parece correta, parece até reconfortante. Mas ela esconde uma das armadilhas psicológicas mais perigosas da vida financeira, a ideia de que basta merecer em silêncio para um dia ser recompensado. O mercado não é uma escola que premia o aluno obediente. Ele é um campo de batalha de interesses. E nesse campo, a presa mais fácil é quem entrega muito e não exige nada em troca. Quando você trabalha duro em silêncio, assume mais do que deveria e resolve problemas que ninguém quer resolver, acredita que está construindo autoridade. Mas na prática, muitas vezes está construindo conveniência. Você se torna a peça perfeita do sistema. Eficiente, obediente e silenciosa. E sabe o que acontece com a peça silenciosa? Ela é usada até o limite, enquanto os aumentos, os contratos e o espaço vão para quem sabe fazer barulho estratégico. Maquiavel entendeu isso com clareza brutal. Virtude sem imposição de respeito é fantasia inútil. Boas intenções não pagam contas. Ainda assim, muita gente mascara essa passividade com palavras nobres. Chama de humildade, chama de paciência. Repete para si mesma que a hora certa vai chegar. Mas na maioria das vezes, isso não é humildade, é medo. Medo de negociar, medo de colocar o próprio preço na mesa e ouvir um não. Medo de parecer ambicioso, interesseiro ou de gerar conflito.
E para fugir desse desconforto, a pessoa entrega nas mãos do chefe, do cliente, do algoritmo ou do mercado a decisão sobre quanto vale. Só que o sistema quase nunca recompensa esse silêncio. Ele paga o mínimo necessário para manter você funcionando. Pense em quantas vezes você viu alguém com metade do seu talento subir mais rápido. Alguém com um produto pior fechar o contrato mais caro. Isso não é uma falha do universo. É o resultado de uma lógica brutal. Essa pessoa teve a audácia de exigir o espaço e o dinheiro que você esperava receber por boa educação. Ela entendeu algo que muita gente competente ainda resiste em aceitar. O mundo favorece quem toma iniciativa, não quem espera permissão. A dinâmica do poder é implacável. Quem espera reconhecimento voluntário vive de migalhas. Respeito financeiro não é prêmio por bom comportamento. É consequência de postura, posicionamento e capacidade de sair da mesa quando o acordo não serve mais. Trabalhar duro é o mínimo, mas trabalhar duro, esperando ser descoberto, é um dos caminhos mais rápidos para a exaustão e o ressentimento. A riqueza exige uma ruptura mais profunda, que você pare de ser um operário obediente da própria vida e assuma, de uma vez por todas, o controle do seu valor. Existe uma linha muito fina entre ser um profissional ético e ser um profissional conveniente. E na maioria das vezes, o que separa os dois é o seu medo de desagradar. Maquiavel cravou séculos atrás que se um líder tiver que escolher entre ser amado e ser temido, é infinitamente mais seguro ser temido. Trazendo isso para o século XXI, para as suas negociações e para o seu dinheiro, ser temido não significa virar um tirano agressivo que grita com as pessoas. Significa ser profundamente respeitado. Significa construir limites tão inegociáveis e uma postura tão firme que ninguém sequer ouse pedir que você trabalhe de graça ou diminua o próprio valor. É aqui que quase todo profissional competente se perde. Confunde gentileza com permissão, educação com submissão, ética com disponibilidade irrestrita. Mas o que a maioria de nós escolhe? A rota do amor. Queremos ser o parceiro legal, o prestador de serviço compreensivo, o funcionário leal que veste a camisa sem reclamar. Queremos a validação de sermos vistos como pessoas boas. E essa bondade, na prática, quase sempre cobra um preço. Ela aparece no desconto que você oferece antes mesmo de o cliente pedir, só pela ansiedade de não perder o negócio. Aparece nas horas não remuneradas que você engole porque a empresa está passando por uma fase difícil. Aparece no dinheiro que você empresta a um parente ou amigo, mesmo sabendo que a chance de receber de volta é mínima, só para evitar o desconforto de dizer não na mesa de jantar. Você chama isso de empatia, o mercado chama isso de fraqueza. Nós criamos uma rede sofisticada de justificativas morais para esconder a nossa própria covardia financeira. Negociamos contra nós mesmos antes mesmo de o outro abrir a boca. Quando você reduz o seu preço para agradar alguém ou aceita uma condição ruim só para não gerar atrito, não está sendo nobre. Está transferindo a sua estabilidade financeira para o bolso de outra pessoa. Está financiando o conforto alheio, com a segurança que deveria proteger o seu futuro. E o mais perverso é que muitas vezes você ainda faz isso acreditando que está agindo certo, quando na verdade só está treinando o mundo a desvalorizar você. A dura realidade é que o amor profissional é extremamente volátil. O cliente que te adora hoje porque você cobra barato será o primeiro a te trocar amanhã por alguém que cobre R$10 a menos. A empresa que elogia a sua parceria quando você faz o trabalho de 3 pessoas pelo salário de uma é a mesma que vai te substituir friamente quando os números apertarem e a sua utilidade acabar. O respeito, por outro lado, é muito mais duradouro. Quando as pessoas percebem que o seu não é um muro de concreto, elas param de tentar te explorar e pela primeira vez começam a levar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro realmente a sério. Ser implacável não é ser cruel por esporte. É ter a lucidez matemática de entender que se você não proteger os seus próprios interesses,
absolutamente ninguém fará isso por você. Cada vez que você cede só para evitar uma conversa difícil, você não está eliminando um conflito. Está apenas empurrando para frente a fatura de um ressentimento que você mesmo vai pagar. E essa conta quase sempre chega mais cara do que parecia no começo. O dinheiro é, em sua essência, um mecanismo amoral. Ele não tem sentimentos, não tem consciência e não julga o seu caráter. Ele simplesmente flui na direção de quem tem clareza, estratégia e coragem para capturá-lo. E é aqui que entramos na lei da execução amoral. Enquanto você hesita, consumido por debates internos sobre se é ético cobrar mais caro, se é certo buscar uma promoção de forma mais agressiva ou se vão te achar arrogante por exigir o que merece, um concorrente com metade dos seus escrúpulos e uma fração do seu talento acaba de fechar o negócio que deveria ser seu. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis do jogo financeiro. O mundo não espera a sua paz moral para continuar girando. E, quase sempre, quem age primeiro leva o espaço, o dinheiro e a vantagem. Maquiavel ensinou que um homem no poder precisa aprender a não ser bom quando a situação exigir. Trazendo isso para o seu dinheiro, o recado é simples: operar exclusivamente pela cartilha da moralidade passiva dentro de um mercado capitalista é como entrar em um tiroteio armado com um buquê de flores. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo, mas se a sua virtude te paralisa, ela deixa de ser virtude e se transforma no seu maior defeito financeiro. Porque a bondade que impede a ação não protege você, só torna você mais fácil de ultrapassar. Observe a natureza. O crocodilo não questiona se tem o direito moral de caçar a presa. Ele age por necessidade e instinto, sem se paralisar em considerações que não levam a lugar nenhum. No mercado, as oportunidades também não param para esperar você resolver os seus conflitos internos. O tempo não congela enquanto você tenta encontrar a forma mais gentil de anunciar um reajuste de preços. O cliente não espera você criar coragem para apresentar a proposta. O dinheiro não respeita hesitação, ele respeita movimento. E na prática quase sempre premia quem executa antes de quem apenas reflete melhor. Nós romantizamos a hesitação, chamamos de cautela, prudência, planejamento estratégico. Mas na imensa maioria das vezes você não está planejando, está se escondendo. A procrastinação financeira é um dos sinais mais claros de que você ainda tem medo de assumir a postura que a riqueza exige. Pense naquela ideia de negócio que você aperfeiçoa há anos, naquela conversa sobre salário que você adia mês após mês. Quantas vezes você já viu um serviço medíocre faturar milhões simplesmente porque o criador teve a audácia de lançar e vender, enquanto você, com algo infinitamente superior, continuava ajustando detalhes no silêncio do seu quarto? A diferença entre os que enriquecem e os que ficam estagnados não está no nível de inteligência nem na pureza do coração. Está na velocidade da execução e na implacabilidade da persistência. O dinheiro recompensa ação, não intenção. Intenção não paga boleto. Intenção não constrói reserva de emergência. Intenção não protege o futuro da sua família. Enquanto você se esforça para manter a imagem de pessoa compreensiva, o mercado já está distribuindo os lucros para quem não tem medo de parecer difícil. E não é coincidência que tantas pessoas bem-sucedidas sejam descritas como intensas, teimosas ou duras na negociação. Elas não são necessariamente más. Elas apenas entenderam que o sucesso financeiro não é prêmio de consolação para os bonzinhos. Elas trocaram a necessidade de aprovação pela necessidade absoluta de resultado. Existe uma diferença abissal entre parecer forte e ser verdadeiramente forte no mercado. E é justamente aqui que muita gente, ao tentar abandonar a ingenuidade, comete um erro grotesco. Quando percebe que a bondade excessiva não dá lucro, tenta vestir uma armadura que não lhe pertence. Confunde a agressividade desnecessária com poder financeiro real. Você já viu esse tipo de pessoa. É o profissional que grita quando deveria sussurrar, que faz drama em reunião quando deveria focar na eficiência,
que ameaça cliente ou chefe com ultimatos infantis, em vez de simplesmente agir em silêncio e levar o próprio talento para um lugar que pague melhor. Esse tipo de agressividade barata é só o verniz do fraco tentando parecer intimidador. É barulho sem força, reação sem estratégia, uma encenação que cedo ou tarde o mercado percebe. A implacabilidade verdadeira, aquela que Maquiavel ensinava aos grandes líderes e que constrói fortunas duradouras, é silenciosa. Maquiavel desprezava o barulho sem estratégia e o conflito movido pelo ego. Para ele, o poder real é preciso e devastadoramente eficaz. Não precisa se anunciar, bater na mesa ou elevar o tom de voz, porque a postura e as decisões falam por si. Força de verdade não faz espetáculo. Ela se impõe pela clareza, pela firmeza e pela capacidade de agir sem desespero. Quando você desenvolve essa mentalidade implacável, algo fascinante começa a acontecer com o seu dinheiro e com o seu tempo. Você simplesmente para de desperdiçar energia com negociações que já nasceram mortas. Para de tentar convencer clientes que não querem pagar o seu preço de que você tem valor. Você retira a sua oferta da mesa com a mesma calma de quem toma um café, sem raiva, sem ressentimento, porque o mercado não tem que te amar, o mercado tem que te pagar. Essa é uma das transições psicológicas mais poderosas que você pode fazer. É aqui que você aplica o princípio central de O Príncipe. Abandona a necessidade infantil de aprovação e passa a buscar respeito. Maquiavel alertava que as pessoas rompem os laços de amor sempre que os próprios interesses estão em jogo, mas pensam duas vezes antes de desafiar alguém cujo posicionamento transmite força, consistência e consequência, e isso explica tudo. O amor profissional é caprichoso, volátil, condicionado à conveniência do outro. Já o respeito, quando sustentado por postura, muda completamente o jogo. O chefe que te elogia hoje porque você fez hora extra de graça pode ser o mesmo que assina a sua demissão quando a planilha aperta. Mas o respeito baseado na sua determinação inegociável permanece. Quando as pessoas percebem que você faz exatamente o que diz que vai fazer, seja entregar um resultado excepcional, seja encerrar um contrato abusivo no mesmo instante, elas passam a te tratar de outra forma. Percebem que você não está no mercado implorando por espaço, está ocupando o seu lugar e impondo tal valor do que entrega. Mas entenda bem, ser implacável, na visão maquiavélica, não significa ser impulsivo. Significa exatamente o contrário. Exige o controle emocional de um estrategista. Exige a capacidade de tomar decisões financeiras baseadas em matemática, estratégia e resultado, não em apego, culpa ou medo de julgamento. É manter os olhos fixos na sua estabilidade de longo prazo, mesmo quando isso exige atitudes que outros consideram desconfortáveis. Demitir um cliente antigo que drena sua margem. Negar dinheiro a um familiar que nunca devolve o que pega. Abandonar uma carreira supostamente estável, mas que está matando a sua alma e limitando os seus ganhos. A pessoa que realmente domina o próprio dinheiro não age por raiva nem por frustração. Age por determinação fria, lúcida e calculada. Ela entende que proteger o próprio futuro não é egoísmo, é maturidade, é autorresponsabilidade no seu nível mais alto. É a aplicação mais pura do poder sobre a própria vida. Para sustentar esse nível de autorresponsabilidade, existe uma habilidade que você precisa dominar imediatamente. Uma habilidade que separa os adultos que constroem patrimônio real das pessoas que apenas sobrevivem trocando tempo por dinheiro. A arte lucrativa, silenciosa e impiedosa de dizer não. Maquiavel dedicou um capítulo inteiro de sua obra para alertar líderes sobre a armadilha perigosa da generosidade irracional. Ele afirmava com todas as letras que aquele que tenta ser bom o tempo todo, distribuindo seus recursos para agradar a todos, acaba inevitavelmente na miséria e no desprezo. Quando você traduz isso para a sua rotina, a mensagem fica brutalmente clara. Tentar comprar a simpatia do mercado, dos clientes
ou até da própria família, pagando com o seu tempo, com o seu esforço não remunerado e com o seu dinheiro, é uma forma lenta de suicídio financeiro. A sua dificuldade de impor limites talvez seja um dos sinais mais claros de que você ainda não leva o próprio futuro tão a sério quanto deveria. Nós adoramos inventar desculpas elaboradas para justificar o medo de negar um pedido. Dizemos que estamos esperando a economia melhorar para cobrar mais, ou esperando o clima na empresa ficar mais leve para exigir aquele aumento. Mas a verdade nua e crua é que o momento perfeito é um mito inventado pela covardia. A pessoa financeiramente implacável entende de forma matemática que cada dia de hesitação é um dia de lucro e de juros compostos que ela transfere para a conta de outra pessoa. E é aqui que entra uma das equações mais dolorosas da vida adulta. Cada sim que você diz apenas por educação é um não direto que você dá para a sua própria liberdade financeira. Quando você diz sim para um cliente que implora por desconto, está dizendo não para a sua margem de lucro e para a segurança da sua família. Quando diz sim para assumir uma função extra que não paga um centavo a mais, só para se mostrar prestativo, está dizendo não para a energia que poderia estar investindo na construção do seu próprio negócio. E quando diz sim para um fim de semana caro que você não pode bancar, apenas para não ficar de fora, está dizendo não para a sua reserva de emergência. Dizer não exige uma frieza que assusta quem ainda vive preso à necessidade de aprovação social. O líder maquiavélico entende que os seus recursos são finitos. O seu tempo, a sua energia vital e o seu capital são os ativos mais valiosos que você possui. E o mercado consome tudo aquilo que você não protege. Se você não construir uma barreira sólida ao redor desses ativos, o mundo vai fatiá-los um pouco por dia, até não sobrar nada além de exaustão mental, ansiedade financeira e a sensação amarga de ter vivido sempre à disposição dos outros. A verdadeira implacabilidade não é sobre destruir concorrentes, nem sobre ser grosseiro. É sobre blindar o que é seu. É parar de negociar a estabilidade do seu futuro em troca de uma falsa paz social no presente. No fim, a escolha é simples e brutal. Ou você suporta o desconforto temporário de impor limites agora, ou vai suportar o desconforto permanente de ser mal pago pelo resto da vida. A vida não vai te entregar um prêmio de consolação só porque você foi uma pessoa compreensiva. O mundo está apenas esperando para ver qual versão de você vai acordar amanhã. A que abaixa a cabeça e aceita o que sobra, ou a que se levanta armada com utilidade, postura e limites inegociáveis. Esse desconforto que talvez você esteja sentindo agora no peito não é ansiedade, é lucidez. É a percepção de que a sua falta de dinheiro não nasceu de falta de capacidade, mas de falta de postura. É perceber que você tem sido dócil demais com o mercado e cruel demais com as suas próprias possibilidades. Mas existe algo libertador nisso. A implacabilidade, assim como a submissão, é uma escolha. Não é traço de personalidade, não é dom. É uma decisão consciente, renovada a cada segundo, de não aceitar mais desculpas de si mesmo e de parar, de uma vez por todas, de negociar contra o próprio futuro. Então eu te pergunto, com total honestidade, em qual área da sua vida financeira ou profissional você tem sido fraco demais? Onde você tem escolhido o conforto de evitar um conflito em vez da conquista de exigir o seu valor? Porque é aí que a sua transformação começa. Não no discurso, não na intenção, mas no ponto exato em que você decide que não vai mais financiar o conforto alheio com a insegurança do seu próprio amanhã. Se você chegou até aqui, é porque entendeu a mensagem e tomou uma decisão interna, a de não continuar servindo de suporte para um sistema que só respeita quem sabe se impor. Então, deixe a sua marca de presença consciente. Vá aos comentários e escreva a frase: acabou a negociação. Isso não é um comentário vazio, nem um truque mecânico.
é o símbolo da sua nova postura diante do mercado. E eu sei reconhecer perfeitamente quem está aqui apenas buscando um pico de motivação e quem realmente decidiu mudar. Se você tem estômago para encarar verdades desconfortáveis que destroem ilusões e constroem patrimônio, deixa um like e inscreva-se no canal. E faça algo por alguém que você respeita. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou colega brilhante que continua sendo devorado pelo mercado simplesmente por ter medo de se impor. Mostre a ele que bondade irrestrita no jogo do dinheiro não é virtude, é um erro estratégico fatal. E agora que você abandonou a postura de pedinte e assumiu a mente de um conquistador, o seu próximo passo é obrigatório. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. 8 princípios para destruir a corrida dos ratos, o fim do sistema. Nele, você vai entender a arquitetura da prisão invisível que manteve você estagnado até hoje e as regras ocultas para desmontar peça por peça a engrenagem que te condena a trocar tempo por dinheiro a vida inteira. O mercado não espera pelos fracos. Clique no vídeo e comece a construir a sua saída agora.